Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo, contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação, nós iremos falar sobre relato histórico. Relato é um termo com vários usos. Pode-se tratar de contar algo a alguém. Histórico, por sua vez, é aquilo que está relacionado com a história, os eventos ou acontecimentos passados. A ideia de relato histórico é usada para denominar um compêndio de acontecimentos que ocorreram no passado. Trata-se de uma narração cronológica que resume acontecimentos relevantes que tiveram lugar a um determinado tempo. Um relato histórico tem a função de narrar acontecimentos reais que fazem ou fizeram parte da história de um povo. Os relatos históricos costumam adquirir a forma de um texto expositivo. Aquele que desenvolve um relato desse tipo deve contar com os acontecimentos suficientes para expor os acontecimentos narrados e explicá-los a partir de uma ordem lógica, onde cada evento se pode desprender do anterior. Um relato histórico ainda conta com marcadores de tempo na narração, no qual fatos acontecem de forma sucessiva, tendo como fundamento uma sequência de tempo. Ainda falando sobre tempo, o tempo verbal utilizado nesse tipo de relato é o passado, uma vez que os fatos aconteceram antes do relato desenvolvido pelo autor. Então, meus amores, nós temos aí um exemplo. Por exemplo, temos aí uma frase, né? Em 12 de outubro de 1492, depois de passar 33 dias em alto mar, Colombo atracou no que é hoje seria o Caribe. Em suma, um relato histórico geralmente é baseado num documento. Ou seja, não se trata de um relato sem fundamentos. E ele fornece um grande valor de testemunho, segundo relatos historiadores. Seguir uma cronologia também é importante. O relato histórico perderá valor se estiver a narrar um acontecimento de 1940, logo se passa a explicar um evento de 1812 e finalmente são lembrados acontecimentos ocorridos em 2001. Então, se você for fazer um relato histórico de algum acontecimento, né, que já passou e tal, um acontecimento, um relato, se você colocar na ordem errada, né, como está no exemplo, ó, falou de 1940 e depois falou do evento que aconteceu em 1812, aí depois já voltou para a atualidade, 2001, né? Então, esse relato histórico, ele perderá o valor, né? Então, quando você for fazer um relato histórico, você tem que colocar na ordem cronológica, né? Então, o que aconteceu antes, depois durante e depois, né? Por exemplo, nós temos aqui 3 datas: 1940,
1812 e 2001. Então, no caso, se você fosse colocar na ordem cronológica correta, você poderia colocar 1812, depois 1940 e depois 2001, ok? Então, meus amores, nós vamos ficando por aqui. Mas antes disso, nós temos aí um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e lá você vai ter acesso a vários conteúdos da nossa turma. Então, um grande beijo, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!